Shani Shani Cari Vanity, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre algo que provavelmente muitas pessoas já saibam e outras acredito que não façam nem ideia, que é o papel da maçonaria na unificação da Itália. A maçonaria, ao decorrer aí dos anos, né, desde o período em que foi criada, 1717, tem, de certa forma, se envolvido politicamente em muitas, enfim, muitas atividades, em muitas propostas que também mudaram o rumo de muitos países, enfim, até poderia dizer do Ocidente em certas coisas, né? Então, a unificação da Itália também teve comprovadamente, né, o papel, a mão da maçonaria ali na unificação da Itália. Inclusive, eu vou deixar algumas referências aqui para vocês na descrição dos vídeos, mas é claro, antes de a gente começar a falar sobre isso, né, eu não pretendo aqui fazer nenhuma crítica, enfim, né, apesar de elas existirem, porque acabou desencadeando um processo do qual nós, né, também somos, de certa forma, vítimas, né? Os nossos imigrantes foram vítimas disso por conta de alguns fatos políticos, mas a gente vai tentar, né, trazer isso, digamos, trazer os fatos aqui e fazer com que vocês também analisem e pensem por vocês mesmos. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e, claro, não esquece aí de ativar o sino das notificações, porque é importante, né? Todas as vezes que você volta aqui para o canal, muitas vezes essa notificação, né? Quando você clica nesse sininho das notificações, ele dá o aviso do novo vídeo que é postado aqui para então você, se interessar, né, voltar para o canal e assistir. Só clicar lá no vídeo que veio lá para sua linha e assistir. Eu sou Fernando Menegatti, esse daqui, como você sabe, é o canal Lenguamare. Eu sempre faço essa chamada, obviamente, porque muitas e muitas vezes talvez esse seja o primeiro vídeo que a pessoa está vendo, né, no YouTube. Então é interessante a gente também falar para essa pessoa que existem vídeos aí todos os dias no canal e diversos vídeos, desde o sobrenome das pessoas, né, até conteúdo diverso como esse daqui. Vamos lá então, por que eu trouxe, primeiramente, né, por que eu trouxe esse assunto, né, esse argumento que é meio polêmico, na verdade, né? As pessoas, sempre quando a gente fala sobre diversos movimentos, né, sejam eles ali sociedades secretas, como é a maçonaria, ou, enfim, outros movimentos políticos, por exemplo, fascismo, nazismo, comunismo, geralmente isso causa muita polêmica, muito constrangimento, né? E às vezes até um certo receio por parte dos criadores de conteúdo, né, nos canais, de serem bloqueados ou, enfim, né, serem taxados disso, serem taxados daquilo e correr o risco até do vídeo ser bloqueado, ser cancelado, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente não precisa ter tanto medo assim, porque de fato é interessante a gente conhecer a história do jeito que ela do jeito que ela funciona, né? Como eu falei para vocês, para quem não sabe, sim, a maçonaria teve um papel muito aberto ali nessa unificação da Itália, e aí eu trouxe também alguns pontos de destaque da atuação da maçonaria na unificação italiana. Então, eu posso já, né, pegar como um primeiro tópico aqui para vocês, que a maçonaria ela desenvolveu para essa unificação italiana, né, para o início, como pano de fundo para essa unificação italiana, uma rede de apoio intelectual e política. Então ela começa a se articular de uma maneira muito eficiente ali dentro do seio, dentro do berço, né, da Itália, digamos assim, desde, enfim, de Roma, em todas as províncias, ela começa, que não eram províncias, né, obviamente eram locais separados, então ela começa a atuar de um modo ali estrategicamente político e com força intelectual para juntar cada vez mais pessoas e, enfim, pessoas que estavam em prol desse ideal, né, em prol da unificação, muito, obviamente, embasada com as ideias do liberalismo.
Depois, é claro que houve muita mobilização, muita organização política em torno disso, né? A maçonaria, ela desenvolveu, na verdade, muitos movimentos que se diziam patrióticos italianos, né? Pela unificação, pela causa dos italianos, né? E que esses movimentos nessa época acabaram também lutando, né? Comprando essa briga em prol da unificação da Itália. É claro que boa parte desses patriotas estavam, na verdade, interessados na possibilidade deles conseguirem ter mais acessos aos meios de produção, aos meios de comercialização, a uma abertura maior aí para que eles conseguissem lucrar de um modo melhor, né? Não vamos ser inocentes, isso aconteceu em muitos outros lugares, inclusive no Brasil também, que eram pessoas que muitas vezes se diziam patriotas, mas na verdade elas queriam era o interesse próprio, né? Vamos lá, e depois nós tivemos também a promulgação de ideias liberais, esse aqui, principalmente o período recente, né? Esse período um pouco antes da unificação da Itália, né? Esse período que depois ele vai desencadear na unificação da Itália. É um período muito fértil para essas ideias liberais, né, dentro da península inteira. Então o liberalismo em si ele floresce e ele compra muito a burguesia, né? A burguesia ela acaba se tomando por inteira por essas ideias liberais, por inteiro não, né? Mas eu acredito que muito, né? Muito da burguesia da península inteira acaba aderindo bastante, né, essas ideias liberais, que são ideias que foram desenvolvidas lá na Revolução Francesa, né? Ou seja, aquela velha igualdade, liberdade, independência e tudo isso é um fato que, se a gente for ver, foi isso que também causou depois, né, antes, né, foi isso que acabou causando a desgraça, né, também do Vêneto ali por conta da invasão de Napoleão Bonaparte, né? A Revolução Francesa ela acaba de certo modo parindo muita coisa que por consequência digamos, traz dificuldade para outras pessoas, principalmente para os camponeses, né? Então a gente deve lembrar que quando os franceses eles chegam lá no Vêneto, eles chegam vendendo essa ideia que os vênetos estavam sendo oprimidos pelos seus senhores há mais de 1100 anos com a República de Veneza, que eram pessoas que estavam sendo escravas da burguesia, né? E de toda aquela elite, e foi justamente o contrário. Na verdade, o que a gente vê é que quando a França ali, né, quando toma o Vêneto e decreta até aquele dia o feriado nacional e tudo mais, né, eles enxergam uma grande relutância por parte dos vênetos nas ruas fazendo protestos, porque eles não estavam de acordo com o fim da Sereníssima República de Veneza e nem com o sistema do qual eles faziam parte seus 1100 anos. Então, obviamente essa Revolução Francesa e depois o ataque do Napoleão Bonaparte com a República de Veneza, eles se utilizaram de todas essas ideias aqui de liberdade, né? Liberté, fraternité e todo esse tipo de coisa aqui que foi criado, né, naquele tempo ali da Revolução Francesa para sempre impor aos outros e tentar fazer com que o camponês acreditasse que ele estivesse sendo oprimido ali por alguma força burguesa, né? Sempre aquele velho discurso que a gente encontra ainda hoje, né, nos dias de hoje, e a gente pode encontrar até em momentos um pouco mais para trás, ali no Iluminismo, muitas vezes isso acontecia também, que são uma série de fatores que vão desencadeando ali, e isso também ocorre nesse período aqui da unificação italiana, né, quando eles começam a vender essa ideia da igualdade, da liberdade, independência, porém sempre, às vezes, focando num nicho muito restrito, né? Essa igualdade, liberdade e independência, muitas vezes ela parava ali na burguesia, né? Ela parava ali nos líderes intelectuais e dali para baixo ela não descia, né? Então era como a gente vai conseguir, como a gente já viu, né, pelo nosso próprio histórico da imigração, e eu vou comentar um pouco disso e eu vou trazer também, explorar um pouco mais desse assunto num próximo vídeo. Aí o que acontece é que
essas ideias, aqui a promulgação nesse período de ideias liberais foi fundamental, né, para a unificação italiana. Sem isso, a unificação não teria existido, tá? Porque eles começam a ir contra tudo que era tradicional naquele período, né? Todos aqueles sistemas, tanto que eu já fiz uma pincelada para vocês ali com o que o Napoleão Bonaparte, a desculpa, né, que ele tenta comprar digamos, o apoio do povo vêneto com essa desculpa que o povo estava sendo oprimido, e na verdade ninguém estava sendo oprimido, né? Isso não colou naquela época ali. Então, é claro, para a gente não fugir tanto, eu vou continuar aqui, que a maçonaria teve um papel importante também no apoio financeiro e logístico da unificação, né, para possibilitar a unificação italiana, incluindo o fornecimento de armas e o financiamento para esses líderes que mais tarde foram reconhecidos como líderes patrióticos, por mais que não sejamos inocentes, nem todos eram tão patrióticos assim, né? O que acontece é que a gente teve uma seara aí de lideranças, né, e figuras maçônicas na unificação italianas, né? Maçons com os seus nomes hoje em dia são venerados, são adorados, são importantes para o contexto da unificação italiana, né? Então nós temos aí o Giuseppe Garibaldi, que é um dos mais famosos, mais conhecidos, e um outro Giuseppe Mazzini. Então eu acredito que até o Giuseppe Garibaldi seja o mais conhecido de todos, era maçom aí e participou de todo esse caldeirão aqui para conseguir, de certa forma, desencadear a unificação da Itália por meio do financiamento e das ideias promulgadas pela própria maçonaria. E, claro, né, teve ali muita influência na elaboração da Constituição italiana, né, da maçonaria. A maçonaria ela estava completamente ativa, né, ela foi um protagonista dessa elaboração das constituições que iriam florescer ali por toda a Itália unificada. Não somente a Constituição italiana da República, a Constituição Nacional, mas a Constituição das províncias, né? Como se fossem, digamos, os nossos estados brasileiros. Então, a maçonaria, ela meio que, com as suas ideias liberais, ela também promove toda essa mudança na Constituição, nas regras, nas leis escritas, tudo, né? E aí o que acontece é que essas ideias liberais, elas vão sendo, de certo modo, espalhadas, né, por todo o território da Península, né, da Península Itálica, e junto com isso, com essas ideias liberais, eles começam também a disseminar uma espécie de anticatolicismo, né, anti-igreja, a pregar, de certa forma, uma falta de respeito à tradição que a Itália, enfim, tinha desde, né, a sua cristianização, e depois daquela lógica medieval, né, que se tinha todo o respeito a Deus, o respeito à igreja, né, todo aquele pano de fundo que a igreja sempre teve ali, e de certa forma continua tendo de um modo histórico, não tanto, né, hoje em dia para as pessoas lá, mas um modo histórico, visualmente, a gente vê as catedrais, as igrejas, a gente vê que foi realmente um país onde a igreja comandava e liderava. Então a maçonaria, junto com essas ideias liberais aqui, né, e aí a gente consegue pegar Napoleão, a França, enfim, todos ali que contribuíram para, de certo modo, desencadear isso, ela tenta quebrar essa lógica, né, essa lógica tradicional, da tradição que existia até então, ligada ao catolicismo. Tanto que eu prometo trazer num outro vídeo para vocês uma revista, né, uma revista acadêmica, que eu até inclusive utilizei alguns trechos dela no período em que eu estava submetendo para fazer o meu mestrado, né? E eu lembro que existia ali vários trechos dizendo, né, vários recortes ali falando sobre os padres naquela época, né, que a igreja estava muito preocupada e os padres incentivavam até a imigração dos nossos antepassados. Então eles diziam que a Itália estava se tornando uma outra coisa, né? Enfim, não era só a Itália, mas sim, toda a Itália, o Vêneto em si, né, estava se tornando uma outra coisa, estava abandonando Deus em prol de uma
digamos, de um grupo político ali que queria fazer o que bem quisesse sem nenhuma tradição, nenhuma autoridade, digamos, espelhada na tradição católica e esse tipo de coisa. Então é muito interessante. Eu não lembro direito, né, tudo que tinha ali naquela revista científica, naquele artigo. Eu preciso reler isso, porque já faz aí uns 3 anos, acho que uns 3 anos que eu submeti lá para o mestrado. Então eu preciso ler de novo para vir e trazer para vocês aqui com uma certa propriedade do que está ali. Mas por aquilo que eu lembro, sim, os camponeses estavam preocupados com isso, porque a partir dessas ideias liberais, e quando o governo, né, ele finalmente assume, né, o governo, a Itália ela é unificada, acontece uma série de coisas ali que prejudicam os próprios camponeses em prol, claro, para tirar a fluidez, né, do comércio ali, para desviar, né, na verdade, a fluidez do comércio para as mãos daqueles que eram os mais poderosos, né, aqueles que fizeram parte de toda essa promulgação de ideias liberais, de unificação. Então tudo isso acaba indo para a mão dessas pessoas ou dos amigos dessas pessoas, e os camponeses se dão muito mal com isso e não tem mais, muitas vezes têm suas terras confiscadas, né, altos impostos, e eles precisam, de certa forma, dar um jeito, e muitos dão um jeito com a própria imigração. E aí se tem nesse artigo também falando sobre o estímulo dos próprios padres, né, querendo. Inclusive eu me lembro de uma fala de um padre dizendo que só haveria esperança para o homem tradicional, né? O homem que acredita em Deus, que é trabalhador e que respeita, né, a igreja como constituição do outro lado do oceano, onde provavelmente num futuro o Vaticano iria se mudar para lá. Então, se não me engano, tem uma parte que eles falam isso, né? Que os padres falavam e acreditavam que o cristianismo, né? Deus estaria morto para a Itália em breve, que a Itália seria tomada por todas essas ideias liberais, por todos esses grupos, e que provavelmente muitas partes da Itália, por exemplo, iriam se tornar até islâmicas, né? Talvez estariam falando sobre o sul da Itália, e que não haveria mais futuro ali, tá? Não haveria mais futuro para aquele que era católico, que era cristão fundamentalmente, tá? E aí eles falam da criação de um Vaticano, né? Da mudança do Vaticano, que seria um papa eleito do outro lado do oceano. Claro, óbvio, né? Eles estavam num período de muito medo, muita transformação, algumas coisas foram exageros, como isso do papa, mas muita coisa, de certa forma, a gente consegue também pegar que existia um fundo de verdade, porque essas pessoas foram, de certa forma, prejudicadas e obrigadas a emigrar, e não só por medo, mas também por fome, né? Ninguém emigra só por medo, mas também existia um fator muito forte nisso. Eu acredito que eu trouxe os principais pontos que eu li, né, que eu pesquisei para vocês. Como eu disse, eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma coisa a adicionar também àquilo que eu disse, você é bem-vindo, pode comentar aqui. Claro que eu tentei não trazer, né, ficar um pouco neutro nessa questão, mas de certa forma a gente sabe que existiram coisas ali que foram erradas também, do ponto de vista, digamos, que foi feito para com os camponeses, com a maior parte da população, e que acabou transformando, digamos, num país de exportação de mão de obra humana, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o próprio Brasil, né, ele acaba quer se livrar lá dos escravos negros, vamos pegar escravos brancos, pessoas que possam nos servir. Então a Itália entrou nesse rumo ali, ela passa, né, de um momento tradicional e tal, católico, que era um momento até não, era um momento de muita prosperidade, porque a gente teve várias repúblicas ali e tal, e muita riqueza, e ela passa a ser um mero exportador aí de mão escrava branca, né? Nesse período aí, tristemente, e para sustentar uma burguesia que acaba se beneficiando muito disso, né? Muito desse período aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se gostou, deixa seu comentário. Claro, se não tem nada para comentar, deixa o leão do Vêneto aí, que é a nossa bandeira, a bandeira tradicional do Vêneto, né? E se vedemo até a próxima volta. Tchau, tchau, Strucon.